Olá, sejam bem-vindos ao Em Dia com a Ciência Entrevista. E no programa de hoje a gente vai conhecer uma pesquisa inovadora realizada no Instituto Federal do Maranhão, que estuda o potencial da mangaba e da janaúba na criação de cosméticos naturais. E para conversar com a gente sobre esse trabalho, recebemos a professora Georgiana Marques, do Departamento de Química do IFMA, que coordena as pesquisas e acompanha de perto cada descoberta no laboratório. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. Professora, para começar, como surgiu a ideia de estudar a mangaba e a janaúba na produção de cosméticos naturais? A ideia surge desde 2013, quando nós começamos com a pesquisa em comunidades tradicionais no Maranhão, no território Lençóis Munim, que é Rosário, Presidente Celino, Morros. E lá, essas comunidades começaram a nos dizer o que eles tinham de potencial e quais as plantas que eles tinham de fragilidades. Nós trouxemos as fragilidades para dentro do laboratório e lá começamos a pesquisar as propriedades físico-químicas e as propriedades bioativas. E são justamente nas propriedades bioativas que a mangaba e a janaúba, elas mostraram um grande potencial. E a partir daí veio a ideia, de fazer hidratantes, sabonetes e outros produtos para que essas próprias comunidades possam utilizá-lo para produzir e comercializar. Então, a gente já tem aí mais de 10 anos nessa proposta de descoberta das espécies. Professora, e o que seriam essas propriedades bioativas? As propriedades bioativas são características químicas na qual as plantas manifestam, por exemplo, a potencial antioxidante, que é aquele potencial que diminui o processo de envelhecimento. Então, quando a gente compra um cosmético, a gente passa aquele cosmético justamente para que a pele fique mais suave, para que ela tenha um retardo nesse processo que a gente chama de perda de radicais livres. Então, essas plantas, por ter esse potencial antioxidante, elas podem ser utilizadas para fins de cosméticos. A janaúba e a mangaba, elas mostraram justamente esse potencial. Então, elas têm uma atividade antioxidante maior do que outras plantas que já estão no mercado. No entanto, não tão maior como, por exemplo, a jussara para o Maranhão e o açaí. Então, essa planta ela é muito característica hoje de energia, de atividade antioxidante e, por isso, ganhou o mercado mundial. Então, a nossa ideia também é assim, com o potencial que essas plantas têm, transformar elas em cosméticos para que elas também possam ser utilizadas para esse fim. Perfeito, professora. E quanto tempo leva na produção desses cosméticos? A produção em si, ela é rápida, O que custou é justamente validar o processo. Então, nós estamos justamente na fase com a mangaba validado e com a janaúba em validação. O que seria essa validação? Seria todos os testes em laboratório e com pessoas para que não mostrasse reação alérgica e aceitação pelos consumidores. Então, custou aí mais ou menos 2 anos de pesquisa para cada uma das espécies para que a gente chegasse nessa etapa de validação. Agora ela vai para a fase de produção mesmo, que nós estamos fazendo o processo de transferência da tecnologia para as comunidades e elas começam a produzir. Então, a partir que elas têm a matéria-prima e os reagentes necessários, os insumos necessários, elas conseguem produzir em escala, e que podem aí atender seus consumidores. Então, ela está um processo já validado. Esse seu trabalho tem toda uma pegada sensorial, Como é que o público reagiu em relação a isso? Então, com relação sensorial, nossos produtos, eles são livres de vários insumos químicos que são prejudiciais à saúde. Então, por ter os extratos das plantas, ele traz a essência, o cheiro característico da mangaba. Um exemplo, E aí a gente utilizou o caule, a casca e a folha. Então, cada um deles tem um cheiro característico. Além disso, por não ter esses produtos químicos que são prejudiciais à saúde, eles colocam a essência do extrato. Então, nossos testes com os consumidores, aí a gente fez um teste em larga escala, todos eles gostaram muito em relação ao cheiro, ao tato e à aderência à pele. No teste, a gente tem uma escala, Então, a nossa escala normalmente ficou de 9 a 10. Então, uma boa aceitação pelos consumidores. E aí, ao
ter contato com eles, vocês também vão ter a referência dessas plantas. Então, muita gente que não conhece as plantas vai conseguir sentir um pouco delas nesses cosméticos. E não é um trabalho realizado somente no laboratório, né, mas também nas comunidades, não é isso? Isso. Nas comunidades, nós fizemos todo o processo, não só de pegar o conhecimento e saber deles, mas transformar em produtos e levar para eles esses produtos para que eles possam produzir. Então, nós estamos numa fase de transferência de tecnologia, que é ensiná-los a fazer. Nós levamos todos os insumos, preparamos os extratos junto com eles, então eles já dominam todo o processo de extração e agora eles estão começando a produzir. Nós ainda estamos no gargalo, porque nós queremos construir uma biofábrica nas comunidades. Então, nós estamos procurando aí agências fomentadoras para construir essa biofábrica, para que ela tenha uma certificação, né, uma vigilância necessária, que esses produtos saiam de qualidade, assim como saiu aqui no laboratório. Então, é nossa ideia que essas comunidades possam comercializar em feiras agroecológicas, em feiras no município e, quem sabe, ganhar aí o e-commerce também. Perfeito. E acaba gerando uma renda, né? Bem bacana para eles. Né? Isso. A gente tem a ideia que para conservar a biodiversidade, somente valorizando. Valorizar não é apenas querer que eles coloquem elas vivas, mas dar valor a elas. E a gente sabe, por estar em um sistema capitalista, à vista de gerar renda, porque eles vejam que aquelas plantas, elas realmente têm potencial que pode ajudar na renda familiar, eles vão conservar a floresta em pé. E toda essa pesquisa também conta com os alunos do IFMA, não é isso? Qual a importância desse trabalho na carreira acadêmica deles? Então, a gente fica muito orgulhoso justamente por esses alunos que acompanham todo esse processo, né? Nossos alunos, eu acho que com o tempo a gente já teve mais de 20 alunos, né, que passaram pela iniciação científica, pela pós-graduação, pela iniciação tecnológica e que eles conseguiram ali desenvolver tanto a questão de análise química como também o contato com as comunidades, né? E aí eles se transformam. Quando eles veem que realmente a pesquisa ela pode transformar vidas, eles também trazem isso para eles. E hoje nós temos, por exemplo, alunos que seguiram a pós-graduação nessa linha também de investigação, preocupado com a sustentabilidade e preocupado com as comunidades tradicionais. Professora, para finalizar essa nossa conversa, quais são os próximos passos dessas pesquisas? Nós vamos continuar analisando outros produtos, né, à base dessas plantas, porque hoje a gente tem o sabonete líquido, o shampoo sólido e hidratante. Então, a gente pretende trabalhar ainda com outras linhas e também estamos iniciando com as nanotecnologias, também voltados à produção, porque aí a gente utiliza uma menor quantidade, né, da planta também com a mesma eficiência. E, além disso, as comunidades também nos trazem outras plantas com potencial e a gente tem que fazer essa validação também para ver se eles têm esse potencial também de produzir cosméticos. Professora, muito obrigado por compartilhar conosco essa sua pesquisa bastante importante. Obrigado, que agradeço, John. E obrigado a você que nos acompanhou aqui no Em Dia com a Ciência em Entrevista. A gente fica por aqui e até a próxima.